E existem alguns alongamentos excelentes para aliviar a dor do nervo ciático. E eu vou passar aqui para você hoje 3 desses exercícios eficientes para que essa crise passe. Mas não é só isso não. Também vou te dar o caminho das pedras para que a dor não se repita, para que ela não volte. Porque o que poucas pessoas sabem é que não se trata apenas de se alongar. Você precisa entender por que esse nervo está inflamado. E pode ser que alguns hábitos que você pratica todo dia estejam levando a esse processo inflamatório. Esse vídeo vai ser muito rápido, ele vai te aliviar bastante. E antes de começar, deixa pra mim aquele like e se inscreve no canal. Eu sou Ana Maria Chiaverini e você tá no Dicas da Doutora Ana Maria. Eu já fiz muitos vídeos que ajudam você a diminuir as dores inflamatórias, dores no corpo, justamente com alimentos naturais, que é o verdadeiro remédio que vai curar você. Então, aquele líquido não pode sair, é a alicina, legal? Inclusive, hoje, agora, eu vou deixar aqui nas recomendações os 10 alimentos mais anti-inflamatórios que tiram as dores do seu corpo e reduzem qualquer inflamação. Assistam depois de assistir esse vídeo aqui, porque dessa forma você já tem aí um caminho para seguir e melhorar ainda hoje a sua condição, fechou? O nervo ciático ele é o maior nervo do corpo e se inicia lá na coluna lombar, passa pelos glúteos, pelo posterior da coxa e se estende até os pés. Então tem 3 tipos de alongamento que eu vou ensinar você a fazer para aliviar ainda hoje a sua dor. Se acompanha comigo, já pega seu colchonete, seu colchãozinho, senta no chão da sala e vamos lá comigo fazer esses 3 exercícios e depois você volta aqui para me contar o que você achou, se aliviou mesmo ou não, tá bom? Vamos lá? Primeiro alongamento, gente, é o alongamento do bíceps femoral. Você vai deitar com a barriga para cima e dobrar um joelho e mantém o outro pé no chão. Com a ajuda das mãos, você traz esse joelho bem no peito, mantendo nessa posição por 30 segundos, para alongar bem a parte de trás da coxa, o glúteo e a lombar. Depois que você fez com essa perna, você repete o processo com a outra perna. Você vai ver que você vai esticar bem esse músculo. Procura respirar enquanto você faz esse movimento de trazer. Quanto mais você respira, mais você relaxa. Isso aí, vamos agora para o segundo exercício, que é o alongamento piriforme. Ele vai alongar a região glútea e vai diminuir a compressão do nervo ciático, tá? Você vai se deitar no chão com a barriga para cima e dobrar o joelho e uma perna sobre a outra, do jeito que você está vendo aí. Tá? E vai com as 2 mãos trazer a perna que está atrás para frente em direção ao peito. Fez esse movimento, muda a perna e a perna que está com o joelho na frente, você deixa ela nessa posição e traz a outra perna para o seu peito. Procura respirar bastante nesse movimento que ele vai doer quando você tiver com o nervo ciático inflamado, mas ele vai soltar toda essa musculatura de trás. Legal? Agora, o outro movimento infalível é o alongamento piramidal. Esse alongamento vai também ajudar na região lombar e nos músculos do glúteo. Você vai deitar aí, dobrar um joelho e levar esse joelho para o lado oposto do seu braço que está aberto. Depois você vai respirar e dobrar o joelho, fazer um movimento oposto para o lado direito. Você vai sentir um cleque, é isso que está certo, tá bom? Quando sentir o cleque, deu certo. Quem fez esses exercícios e já sentiu um alívio, deixa aqui para mim nos comentários. Nós sabemos que 90% das vezes a dor do nervo ciático envolve o disco intervertebral. Eu vou explicar bem rapidamente aqui, só para que você possa entender e reconhecer os seus sintomas. Esse disco ele tem uma parte externa e uma parte interna. A parte interna é como uma pequena rosquinha de geleia. Não viaja, volta. E o que acontece quando a parte externa desse disco se enfraquece é que a parte daquela geleia pode se espremer e colocar pressão em algumas raízes nervosas que compõem esse nervo ciático. E isso pode causar dor na região glútea, dá aquela sensação de pinçamento que a gente fala, mas essa dor ela pode viajar pela parte de trás da perna e até o seu pé, ou passar também pela parte externa da perna. Às vezes não é apenas uma dor intensa, ela pode vir acompanhada de dormência, sensação de queimação ou até mesmo uma sensação bem profunda e irritante em toda a perna. Você já teve esse tipo de dor? Se sim, conta aqui para mim nos comentários quais foram os seus sintomas. A dor na ciática, como muitos falam, né, ela é causada também pela deficiência de cobre
e de ácido fólico, mas principalmente de cobre, que é um mineral que participa intimamente na construção do colágeno e especialmente nos discos vertebrais. O cobre, ele participa do nosso sistema nervoso, ele produz energia, ele forma células vermelhas do sangue, né? E milhares de outras funções extremamente importantes para o nosso corpo. E aí existem diversos tipos de terapias feitas com o cobre para amenizar a inflamação e a dor. Não estou brincando não. E o cobre entra como um acessório para você colocar sobre a pele para te aliviar e aliviar essa tensão. O que eu estou falando é que existem próteses ou órteses feitas de cobre que se colocam na região do quadril para amenizar a dor. E muitas pessoas relatam resultados incríveis com isso. E os cientistas e a ciência ainda estão assim averiguando qual é o poder do cobre e essa função da corrente elétrica para aliviar a dor. Só sabe que funciona. Você pode buscar aí por uma dessas órteses que eu falei de cobre. É verdade, eu vou pedir para o Giba mostrar aqui para você. Essas órteses você adequa na região ali do quadríceps, do glúteo, e elas são revestidas internamente por cobre e envolvem a área do nervo ciático, né? E isso gera um alívio temporário. Você também pode encontrar produtos como adesivos de cobre ou cremes com cobre. Pode ser muito útil para você, porque eles formam uma camada natural e tratam o problema do nervo ciático enquanto você corre atrás com alimentação e alongamento. Agora, existem algumas atitudes que você pode estar fazendo que está causando essa inflamação, como uma dieta pobre em cobre, que você encontra em frutos do mar, em carnes. Se você não está comendo muito cobre, você pode estar com essa deficiência. Exercícios intensos, físicos, né? Consumir muito flúor na água também. O consumo exagerado de vitamina C também gera deficiência de cobre. Pouca gente sabe disso, né? Mas ó, aqui eu vou fazer um parênteses, porque a ingestão da vitamina C, ela é importante diariamente. E ela vai até no máximo 1 grama. Mais do que isso, se torna desnecessário, porque o seu organismo excreta e ele sai no xixi. E quando sai o excesso de vitamina C, sai o cobre junto, entendeu? Mas outros hábitos também, como tomar sol em excesso, favorece a inflamação e a perda do cobre. Mesmo que você ache que o sol faz bem, claro que ele faz, mas em excesso, em exagero, ele pode desencadear outros problemas, não só a perda de cobre, né? Mas também o câncer de pele. Então a gente tem que ir devagarzinho. Mas aquelas pessoas também que são muito estressadas e faz o consumo elevado de cafeína, de álcool, até mesmo adoçantes artificiais, podem esgotar os seus níveis de cobre do corpo e terem uma inflamação do nervo ciático. Tem também aquelas pessoas que passam a maior parte do tempo sem ergonomia, trabalhando sentada, numa cadeira mal posicionada, se posicionando errado na cadeira, aquilo pinça o nervo ciático, né? Profissionais da saúde que ficam sentados como dentistas, né? Mas também os bancários, toda a profissão que não tiver uma ergonomia, não fizer um alongamento e passar a maior parte do tempo sentada, essa pessoa vai ter grande chance de ter uma inflamação do nervo ciático. Mas também pessoas com condições genéticas, familiares, também podem acarretar e podem vir a ter. Agora, para aliviar a dor ciática relacionada à deficiência de cobre, você pode consumir certos alimentos que garantam o cobre suficiente para que você reponha esse mineral. Você encontra o cobre no fígado de boi, nas ostras. Até concordo que ostra é meio caro, né? Frutos do mar, mas fígado de boi tá excelente. Mas você não precisa ser chique para consumir cobre, não. Você pode comer um chocolate amargo, sem açúcar, que você vai encontrar cobre lá. Castanha de caju, carnes em geral, como a carne bovina, tá bom? O importante é você repor isso. Consumir um suplemento de cobre também vai ajudar na sua condição. Começa a ingerir aí 2 mg por dia e vai aumentando lentamente ao longo do mês, até atingir no máximo 20 mg. Depois de um mês, você pode ajustar novamente a dosagem de acordo de como você se sente. Porque se você se sentir melhor, você vai reduzindo até encontrar a sua posologia adequada. Você que vai modulando a quantidade diária de cobre até você melhorar. Deu para entender? Um grande beijo para vocês e até a próxima.